Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos aqui para o nosso estudo da Bíblia. Nós paramos no livro de Números, do capítulo 6. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 7. Eu convido você para pegar sua Bíblia junto comigo e vamos ver o que Deus está falando conosco através desse capítulo 7 do livro de Números. Então eu convido você, pegue sua Bíblia, esse vídeo é gravado, então você pode dar uma pausa, vai lá, pega sua Bíblia e vamos ler juntos o que Deus está falando conosco através desse capítulo. É um capítulo um pouquinho extenso, mas eu creio que dentro de uma hora a gente consegue fazer um estudo mais de entendimento, o que Deus está passando para nós, ok? Então vamos lá. No dia, quando Moisés terminou de levantar o tabernáculo, o ungiu e o santificou e todos os seus utensílios. O altar com todos os seus pertences os ungiu e o santificou. É por isso que eu falo para vocês que o templo, onde a gente congrega, ele é um lugar santo. Tudo ali é santo. Porque quando Moisés terminou de realizar, de fazer o tabernáculo, ele ungiu todo o tabernáculo. Então é necessário, por isso que nós lemos lá no livro de Deuteronômio, aqui mesmo no começo do livro de Números também, que nós tínhamos as pessoas daquele tempo, eles tinham que ter uma reverência muito grande para entrar no templo. Não era qualquer pessoa. Tinha que ter uma santidade espiritual dentro dela. Se ela estivesse suja, contaminada com algum pecado, ela não poderia entrar no tabernáculo. Dentro do tabernáculo ela não poderia entrar. Era só pessoas santas que entravam lá dentro, pessoas que já estavam santificadas. Tanto que o holocausto todo não ficava dentro do tabernáculo, ficava fora do tabernáculo, no pátio do tabernáculo. Ali existia um sacerdote na porta, as pessoas já não precisavam mais ter como fala? Alguém falar para ele, olha, você não pode entrar aqui, você está em pecado. A própria pessoa, ao entrar no tabernáculo, ela já se sentia. Então, ela já levava, se ela tivesse em pecado, ela já levava uma oferta. E para entrar no tabernáculo, não era a pessoa tinha que levar uma oferta. Todas as pessoas que fossem entrar no tabernáculo, logo de cara, na entrada, ela tinha que levar uma oferta no tabernáculo. Tamanha a santidade daquele tabernáculo. Quando nós lemos, que Deus nos falou para Moisés, dizendo que nós tínhamos que levar uma oferta, suponho que você ficou um mês, Você não pecou, você não fez nada errado contra a palavra, Então, mas você tinha que levar uma oferta. Talvez você fale assim, então se eu não pequei, eu não vou levar oferta nenhuma. Não, você tinha que levar uma oferta para as coisas que supostamente você pecou e você nem sabia que estava pecando. Até nisso tinha que ter uma oferta. Até nisso, a pessoa, antes de entrar no tabernáculo, tinha que ter uma oferta. Aí você fala assim, nossa, então o passado era muito mais rígido em questão de dinheiro do que nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje qualquer pessoa pode entrar no tabernáculo, no templo evangélico, e fazer a sua oração, qualquer pessoa, independente de dinheiro. Não, Deus queria. Essa ordenança, irmãos, era a ordenança de Deus. Nós não podemos esquecer isso. Era mandamento de Deus para nós. Porque Deus queria que o povo dele fosse um povo totalmente separado do mundo.
Ele não queria que as coisas do mundo contaminassem com o povo dele. Tanto que ele tirou esse povo de lá do Egito. Ele tirou esse povo e quando ele foi caminhando com esse povo, ele foi explicando para o povo como que era o desejo dele. Porque esse povo seria muito feliz, porque só do povo de Deus ter tirado o povo de Israel do Egito, as nações ao redor, elas temiam muito esse povo. Muito, muito o povo de Israel. O povo de Israel, para vocês terem uma ideia, todas as nossas leis que regem no nosso país e no mundo todo, elas são extraídas dos 10 mandamentos, das leis de Deus. A igreja, ela tem uma importância muito grande na política. Por isso que até hoje, quando tem uma eleição, os candidatos não correm todos para a igreja, procurando voto. Porque ali tem povo, e o povo, eles têm muito povo, e se o pastor é corrupto, o pastor vai aderir à causa daquele candidato. Às vezes aquele candidato é um candidato corrupto, que o pastor sabe, mas ele está pagando para o pastor aderir à causa dele, e o pastor imediatamente transmite aquela causa para a igreja, que a igreja é o povo, e aquele povo, porque tudo que o pastor fala, a igreja adere, e isso acontece que com nós estamos vivendo nos nossos dias. É muita corrupção. Hoje não dá para você acreditar num pastor, não dá para você acreditar num político, não dá para acreditar em ninguém. Por quê? Por falta de obediência da palavra de Deus. Isso tudo é por falta de obediência. Aí vamos continuar. Então os príncipes de Israel, cabeças das casas de seus pais, fizeram suas ofertas. Estes eram os príncipes das tribos que estavam sobre os que tinham sido contados. Eles trouxeram sua oferta diante do Senhor. Ou seja, quem levou a oferta diante de Deus para apresentar, cada tribo ali dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, cada um deles, os cabeças, porque Moisés separou cada um deles por cabeça, então cada um deles foram até o templo com uma oferta, já aquela oferta simbolizando aquele povo de cada tribo. Então a tribo tinha uma cabeça. Então cada cabeça foram até, porque não dava para reunir todo mundo dentro do tabernáculo, porque o tabernáculo não era tão grande assim, mas que todos os príncipes, né, eles foram até o tabernáculo em nome, né, daquela tribo que eles estavam, que eles eram família, de cada família. Aí eles entraram, olha só, e eles trouxeram sua oferta diante do Senhor, 6 carros cobertos, 12 bois, um carro por 2 príncipes e um boi por cada um. E o apresentaram diante do tabernáculo. E o Senhor falou a Moisés dizendo: aceita deles, para que sejam utilizados no serviço da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada um de acordo com o seu trabalho. Tá vendo? Como era a oferta? Para que servia a oferta? A oferta não era para o pastor encher o bolso dele e comprar carro bom para ele. Não era para o pastor colocar o dinheiro nos Estados Unidos. Não era para o pastor ficar comprando casas, se enriquecendo. Esse dinheiro da oferta era para quê? Era para o trabalho do tabernáculo. Era para aquele povo que estava trabalhando ali, porque eles não tinham trabalho. Eles precisavam de viver de uma renda. Então aquilo era para eles. Aquilo era para eles e também para a manutenção do tabernáculo. Porque era muito gasto, igual hoje. É triste você ir numa igreja, num templo, né, digamos assim. Hoje é triste você ir lá, não tem um bebedouro decente, não tem um banheiro decente, não tem bancos decentes, não tem
uma estrutura decente, porque eu acho que todas as igrejas, todos os templos deveriam ter estrutura, porque dinheiro tem, e às vezes para um pastor de um bairro fazer alguma obra naquela igreja, naquele templo, ele precisa de uma autorização da matriz, né, da filial, de outras filiais e talvez até da matriz para ajudar ele a construir aquele local. Por quê? Porque a oferta e o dízimo daquela igreja, daquele templo ali, daquele localzinho ali, não é para o serviço daquilo. Porque tem muitas igrejas, irmãos, que eu vou te contar, viu? Pede oferta para tudo e não, as ofertas, em vez de usar as ofertas para o serviço da casa de Deus, não, eles usam as ofertas, se precisa de alguma reparação dentro da igreja, do templo da igreja, eles ainda chamam os irmãos da igreja para fazer o reparo. Eles não pagam para os irmãos da igreja fazer o reparo. Eles chamam, eles acham assim que os irmãos têm que fazer, é obrigado a fazer. Às vezes a pessoa trabalha a semana toda, no domingo, que é o dia de folga dele, porque a maioria, nós estamos falando no domingo, porque a maioria das religiões, ela só congrega no domingo. Então, no domingo, que era o dia do descanso, merecidamente daquele trabalhador, ele tem que ir para o templo, arrumar a igreja. Porque o pastor não pagou um pedreiro para fazer aquela obra. Eu acho, no meu ponto de vista, eu acho inadmissível e é contra a palavra de Deus. Porque todos nós temos direito do descanso. Vamos continuar. E Moisés recebeu os carros, os bois e os deu aos levitas. Ele deu aos filhos de Gerson 2 carros e 4 bois, conforme seu serviço. E deu 4 carros e 8 bois aos filhos de Merari, conforme seu serviço, sob a direção de Itamar, filho do sacerdote Arão. Mas não deu nada aos filhos de Coate, porque eles tinham o encargo de levar as coisas santas sobre os seus ombros. E os príncipes trouxeram oferta para a dedicação do altar no dia em que foi ungido. E os príncipes apresentaram suas ofertas diante do altar. E o Senhor disse a Moisés: cada príncipe traga sua oferta cada dia para a dedicação do altar. Nasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá, foi quem trouxe sua oferta no primeiro dia. E sua oferta foi uma bacia de prata, pesando 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, conforme os siclos do santuário, ambas cheias de farinha, de flor de farinha, misturada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Nasson, o filho de Aminadab. Natanael, filho de Zuar, príncipe de Zacar, trouxe sua oferta segundo dia. Ele trouxe sua oferta, que foi uma bacia de prata pesando 130 siclos, uma tigela de prata 70 siclos, conforme o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha misturada com azeite, para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso, um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para o sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. Eliabe, filho de Elon, o príncipe dos filhos de Zebulon, trouxe sua oferta ao terceiro dia. Ele trouxe sua oferta, que foi uma bacia de prata pesando 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, conforme os ciclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha misturada com azeite, para oferta de alimento. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso.
um bezerro, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano para sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. Observamos aqui que cada um, eles levaram uma oferta. Aí os filhos de Elizur, filho de Zedeur, príncipe dos filhos de Ruben, trouxe sua oferta no 4º dia. Sua oferta foi uma bacia de prata pesando 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, conforme o siclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha misturada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano para sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Elizur, filho de Zedeur. Eu estou falando aqui, cada tribo, como eu falei, elas levaram, né? O príncipe levou no tabernáculo para apresentar diante de Deus a oferta que estava determinada para que eles, né, levassem até ao tabernáculo. Agora vamos conversar sobre o filho de Selumiel, filho de Zurisadai, príncipe dos filhos de Simeão. Trouxe sua oferta no 5º dia. Irmãos, é tão maravilhoso a gente ter conhecimento da palavra de Deus. Olha só, aqui fala, quem levou a oferta foi já os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos de Jacó. Aqui fala do príncipe dos filhos de Simeão. Então, cada cabeça, né, porque eles passavam, né, porque cada um dos filhos de Jacó foi um príncipe, foi um rei, aí, e eles passavam, né, para a tribo deles. Então eles tinham aquela família, por isso que é necessário a gente manter a família. A família é quando o casal casa, tem os seus filhos, aí a cabeça daquele, e vai passando, né, a geração. Então isso é muito importante. Nós temos, por isso que a Bíblia fala que nós temos que preservar a nossa família. E aqui fala, sua oferta foi uma bacia de prata pesando 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, conforme o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha misturada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano para sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Semuel, filho de Zurisadai. Eliasaf, filho de Deuel, príncipe dos filhos de Gade, trouxe sua oferta no 6º dia. E nós temos que observar essa observância que não foram, né? Eles não levaram tudo num dia só. Cada tribo teve um dia específico para ela levar o sacrifício diante do tabernáculo. Sua oferta foi uma bacia de prata pesando 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, conforme o ciclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha misturada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 siclos cheia de incenso. Observamos que cada rei, né, naquela época, cada príncipe, eles levaram a mesma coisa. O que foi pedido para uma família, foram pedido para as outras também. Aí aqui fala da família de Eliasaf, né? Aí eles levaram um bode, um carneiro, um cordeiro de um ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado.
e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Elisaf, filho de Denuel. Elisama, filho de Amiúbe, príncipe dos filhos de Efraim, trouxe sua oferta no 7º dia. Sua oferta foi uma bacia de prata, pesando 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, conforme os siclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha misturada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheias de incenso. Um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. Nós observamos que tinha os bezerros, que era para holocausto, e os outros, né, para oferta, né, de sacrifício pacífico. Então, cada um deles tinha o seu, como fala, um caminho, né, a seguir ali, conforme o ritual, conforme a ordenança de Deus, que cada daqueles utensílios, daqueles elementos, serviriam para algo, né, que estaria dentro ali do tabernáculo, servindo, né, um de expiação de pecado, o outro para holocausto. Então, cada um tinha um ritual ali daquelas ofertas que eles levaram. Então, cada oferta ali tinha um sentido para aquela tribo. Gamaliel, filho de Pedazur, príncipe dos filhos de Manassés, trouxe sua oferta no 8º dia. Sua oferta foi uma bacia de prata pesando 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, conforme o siclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha misturada com azeite para oferta de alimentos, e uma colher de ouro de 10 siclos cheia de incenso. Um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. Abidã, filho de Gideone, príncipe dos filhos de Benjamim, trouxe sua oferta no 9º dia. Sua oferta foi uma bacia de prata pesando 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, conforme o siclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha misturada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheias de incenso. Um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Abidã, filho de Gedeone. Aiezer, filho de Amissadai, príncipe dos filhos de Dan, trouxe sua oferta no 10º dia. Sua oferta foi uma bacia de prata pesando 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, conforme o siclo do santuário, ambas cheias de flor de farinha misturada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 siclos cheias de incenso. Um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para a expiação do pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Aiezer, filho de Amisadai. Pagiel, filho de Ocrã, príncipe dos filhos de Aser, trouxe sua oferta no 11º dia. Sua oferta foi uma bacia de prata pesando 130 siclos, uma tigela de prata de 70 siclos, conforme os siclos do santuário, ambas cheias de flor de farinha misturada com azeite para oferta de alimentos. Uma colher de ouro de 10 siclos, cheias de incenso. Um bezerro, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto. Um bode para expiação do pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano para sacrifício pacífico. Esta foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã.
Airã, filho de Enã, príncipe dos filhos de Naphtali, trouxe sua oferta no 12º dia. Observa que o que eu falei para você, cada um dos filhos de Jacó, da tribo de Jacó, aqui esses príncipes representavam cada um dos filhos de Jacó, daquela família que Deus tirou do Egito. Daquela família, daquele povo todo, porque nós já estudamos isso. Se você ainda não é novo aqui no canal, nós temos muitos vídeos gravados desde o começo da leitura da palavra de Deus, desde Gênesis. Nós estamos indo em direção a como que está caminhando esse povo de Israel. Esse povo, como que eles entraram. Nos vídeos aqui, eu mostrei para vocês como que esse povo chegaram até o Egito, como que eles chegaram lá no Egito, que eles chegaram por meio de José, porque José foi escravo, os irmãos dele venderam. Então tem tudo gravado aí no vídeo. Então, para vocês terem uma ideia melhor do que eu tô falando aqui, porque às vezes você pega, eu tô lendo aqui, você não tem uma noção, mas é interessante, muito bonita essa história, muito linda a história do povo de Israel. Gente, Deus cuidou tanto desse povo, foi com tanto carinho, foi com tanta, livramento que Deus deu para esse povo, que foi uma coisa assim maravilhosa. Então é bom você pegar os vídeos anteriores, né, pegar desde Gênesis lá e você acompanhando, porque tem cada vídeo meu no canal tem o capítulo, né, que eu tô estudando. Então é interessante você ouvir todos eles, porque tá com a explicação, né, do que aconteceu, por que aconteceu, como que Deus agiu, como que Deus está cobrando de nós hoje. Então eu trago o passado, eu trago o presente também. Nessa leitura que eu faço, eu mostro o passado e eu mostro como que aquele passado hoje está acontecendo nos nossos dias atuais. Como que nós devemos obedecer nos dias atuais. Tá entendendo? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda. A Bíblia fala que não vai sair nenhum tio. Não é para ser mudada a Bíblia. Então, tudo isso que eu tô lendo aqui para você tem um grande fundamento. Não é uma leitura, talvez você ouve, ela tá falando uma coisa, tá repetindo a mesma coisa toda a vida. Não, eu tô dizendo para você aqui, tô mostrando para você diante da palavra. Por isso que quando eu começo a fazer a leitura, eu convido você para pegar a sua Bíblia, para a gente fazer um estudo juntos. Isso aqui é um estudo juntos. É como se alguém fosse na sua casa e fizesse esse estudo junto com você, tá bom? Aí vamos falar agora sobre os filhos de Naphtali. Então, Airã, filho de Enã, príncipe dos filhos de Naphtali, trouxe sua oferta no 12º dia. Sua oferta foi, observa que no 12º dia, aqui então a gente tá as 12 tribos, como eu falei para você, as 12 tribos dos filhos de Jacó, que seria, cada um filho dele teve uma tribo, teve uma família. Aqui se fala tribo, mas vamos falar uma família. Cada um filho dele teve a sua família. E essa família cresceu, multiplicou, encheu a terra. E foram parar no Egito, quando eles estavam, né, passando muita fome, foram parar no Egito. O Egito abraçou esse povo e esse povo todo cresceu dentro do Egito. Esse povo, tudo que eu estou falando aqui, eles cresceram dentro do Egito. O Egito, para você ter uma ideia do que é o Egito é o mundo lá fora. É o mundo lá fora. O Egito, eles tinham todas as práticas de adivinhações, as práticas de tudo que é de feitiçaria, eles tinham lá dentro do Egito. Mas esse povo era um povo separado por Deus. Esse povo já era um povo que tinha o temor de Deus no coração. Esse povo foi aquele povo que estavam sendo escravizados, mas eles tinham o temor de Deus no coração. Aí vamos continuar. É muito bonita a história
dos livramentos do povo, quando Deus escolheu o povo de Israel, porque Deus escolheu o povo de Israel, tanto que quando Jesus chegou aqui na terra, que ele foi começar a pregação dele, ele falava, eu vim para o que estavam perdidos da casa do meu pai. Ele veio para os filhos que estavam perdidos, porque Deus fez uma promessa com Abraão, ia fazer de Abraão uma grande nação. E Jacó é descendente de Abraão. Olha como que é maravilhoso. Então a palavra de Deus, ela não muda. Passa tempo, aí ele não muda. Ele sempre está retornando. Então por isso que é importante você saber das nossas origens, da nossa raiz. Tá entendendo? É importante você saber. Eu fico triste quando uma pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus. Ela está vivendo num templo evangélico tantos anos, mas elas não sabem nem de onde que elas vieram. Nem de onde que elas vieram e por que que elas estão ali. Tem muita gente que, né, eu vejo pessoa falar que Deus resgatou eles de lá da macumbaria, de feitiçaria, eles eram bruxos, tudo. Mas isso é o poder de Deus, porque aquela pessoa é um descendente de Israel. Porque os descendentes de Israel, aonde que ele tiver, ele pode estar no inferno aqui na terra, mas Deus vai resgatar. O que é de Deus, Deus vai resgatar. É o que a Bíblia fala. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Se você está vindo pela dor, ainda dá graças a Deus. Dá graças a Deus que Deus ainda está te recolhendo. Ele recolhe os dele. É muito importante. Só que você tem que ter obediência também. Porque se você não tiver obediência, se você não ouvir o chamado de Deus, porque Deus, ele às vezes a pessoa, né, quantas vezes Deus chama a pessoa e a pessoa fica com o coração endurecido. Se Deus está chamando você, está na hora de você servir a Deus. Voltar para os braços de Deus. Porque a sua descendência é israelita. O povo de Israel, como fala na Bíblia, não é a nação israelita lá de Israel, não. O povo de Israel é essa nação santa. É o povo que é santo. É o povo escolhido por Deus. A Bíblia, ela é bem categórica nesse assunto. É o povo escolhido por Deus. Então vamos continuar aqui. Aí eles trouxeram também, né, os filhos de Naftali, né, o príncipe de Naftali também trouxe a mesma oferta, né, que todos eles trouxeram. Aí esta aqui fala, e esta foi a dedicação do altar feita pelos príncipes de Israel. No dia que foi ungido, 12 bacias de prata, 12 tigelas de prata, 12 colheres de ouro, pesando cada bacia de prata 130 siclos, e cada tigela 70, toda a prata dos vasos foi 2.500 siclos, conforme os siclos do santuário. 12 colheres cheias de incenso, pesando cada colher 10 siclos, conforme o siclo do santuário. Todo o ouro das colheres foi 120 siclos. Aqui a gente observa que Deus, ele não falou, a tribo que tem mais, traga mais. A tribo que tem menos, traga menos. Mas ele fez um cálculo, umas condições, né, que todos os filhos de Israel, todas as tribos, pudessem trazer o mesmo peso, a mesma medida, a mesma coisa. Por que isso? Para não falar que Deus estava fazendo acepção de pessoas. Então, aquela tribo pequena, ele tinha condições de levar aquilo. Olha como que Deus é maravilhoso. Deus não faz, Deus está mostrando para você, porque às vezes a pessoa, né, vai lá na igreja, dá um dízimo enorme, gordo, e aquele que deu um dízimo pequenininho, as pessoas fazem acepção de pessoas. Então Deus está mostrando aqui. Deus pediu um X, um valor, para todos, iguais. Para que ninguém venha, né, falar, aquele podia ter dado mais. Com certeza, né, deve ter ouvido, que as pessoas
algum príncipe, né, deve ter falado, aquele lá podia ter dado mais, ele tem mais condições, ele é mais rico. Porque com certeza, irmãos, porque teve família que era mais numerosas do que a outra aqui. Então, com certeza, deve ter ouvido alguém falar isso. Mas Deus quis mostrar para todo mundo. Só que a pessoa não entende, o diabo ele coloca dúvidas, né? Desde muito tempo o diabo já coloca dúvidas na pessoa. Aí fala, todos os animais para o holocausto eram 12 bezerros, 12 carneiros, 12 cordeiros de um ano, e de alimentos para expiação do pecado, 12 bodes. E todos os animais para sacrifício pacífico eram 24 bezerros, 60 carneiros, 60 bodes, 60 cordeiros de um ano. Esta foi a dedicação do altar depois que foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, ouvia a voz falando-lhe de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os dois querubins, e o Senhor lhe falava. Olha que maravilha. Moisés ouvia a voz de Deus falando com ele. Olha como que Deus estava tão satisfeito, né, com aquela ação, com aquele povo, cuidando daquele povo, que Deus falava com eles. Agora hoje, né, o que a gente vê? Dificilmente Deus fala com alguém assim. Então, irmãos, o pecado, ele acumulou tanto, está tão grande o pecado da humanidade, porque não busca Deus. Aí você vai falar para mim, mas o que tudo isso hoje representa? Hoje representa que nós devemos estar diante de Deus o tempo todo, em oração, em jejum, em ação de graça. Quando você der uma oferta a Deus, dê de todo o coração, dê de tudo que você tem. Tudo que você tem no sentido que Deus te deu naquele momento para dar. Deus não está pedindo para você tirar o que é seu. Tá prestando atenção? Deus não está pedindo o que você tem. O tudo, como muitas igrejas aí pedem, né? Para vender carro, vender casa e entregar no altar. Não, Deus não quer isso. Tanto que você vê aqui que as ofertas dos príncipes, né, as ofertas principais, olha só, as ofertas principais, Deus não pediu para aquele povo dos príncipes dar tudo que eles tinham, levar para o altar, não, porque o altar iria ser coroado, né, o altar iria ser santificado. Deus não exigiu disso, Deus foi totalmente unânime, ele pediu tudo para aquele povo, para aqueles príncipes, a mesma coisa que pediu para uma tribo, ele pediu para outra. Tá entendendo? Então, é de grande valor quando nós ouvimos, conhecemos os desígnios de Deus. Nós não vamos sofrer. Fica aí essa mensagem. Temos muito ainda que aprender, muito mesmo que aprender com a palavra de Deus. Cada dia Deus está nos ensinando, Deus está nos mostrando uma coisa nova, que nós possamos aprender a andar na presença de Deus conforme a vontade dele. E se a gente não faz conforme a vontade dele, a gente está seguindo, está aprendendo a fazer, né, conforme a vontade dele, que ele está nos ensinando. A palavra de Deus, ela ensina a você a andar aqui na terra. E se você pegar o Novo Testamento e comparar o Velho Testamento com o Novo Testamento, não tem diferença. Jesus, quando ele veio aqui, ele fez tudo isso. Ele foi ao templo. Ele via como que estava feito, a corrupção como tinha se tornado. O homem, ele se distanciou muito. Não é da agora que o homem se distanciou de Deus. Foi desde o tempo, desde quando Moisés, eu creio que foi quando Moisés morreu, porque já tinha morrido Jacó, já tinha morrido Abraão, já tinha morrido Moisés, que Moisés era o cabeça, né? Moisés levou esse povo. Então, não existe, não vai ter uma pessoa que vai
Moisés não vai viver eternamente junto com a gente para estar ali, ó, mostrando. Mas ele mostrou, deixou escrito. Ele está no sentido espiritual, ele está aqui no nosso meio hoje. Mas no sentido espiritual. Ele está no nosso meio mostrando, porque a palavra de Deus, a Bíblia é o livro que tem mais tradução no mundo todo. A Bíblia é o livro que mais foi traduzido em várias línguas, eu acho que em quase todas as línguas, e a língua que não foi traduzida, ela já tem conhecimento da palavra de Deus também, por outras línguas, por isso que muitas vezes você consegue aprender outras línguas, aprender inglês, aprender alemão, aprender espanhol, que você tem condições. Então, essas línguas que não foram passadas ainda, eu creio que essas pessoas, elas têm condições de ler a Bíblia numa língua de uma outra nação. Mas elas têm condições. Porque temos hoje pessoas que então, pode ser traduzida para a língua delas também. Então, está muito fácil hoje em dia a pessoa ter conhecimento da palavra de Deus. Esse foi o legado que Deus passou para Moisés e Moisés passou para nós. Isso aqui foi tudo lei de Deus. Não foi lei que Moisés escreveu por conta própria. Nós lemos aqui que quando Moisés entrava na tenda da congregação, Deus falava com ele ouvia a voz de Deus. Isso é impressionante. Não é qualquer pessoa. Isso não é para qualquer pessoa. Mas para Moisés, Deus falava face a face. Então, e a Bíblia fala mesmo que Deus falava com ele. Foi o único que Deus falou com ele face a face. Foi o único homem. Eu deixo aqui esse estudo para que você possa meditar e aproximar diante desse Deus tão grande. Porque é esse Deus que ensina todas as nações, todos os povos, a andar na presença dele. Porque o que ele quer de nós, ele quer nos dar a salvação. A libertação, ele quer nos tirar desse mundo, desse pecado. Nós estamos passando, talvez você pergunta, irmã, por que nós estamos passando por tudo isso, tanta grande tribulação? Porque a gente vê tanto sofrimento, tanta fome. É a mesma coisa. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês têm uma fumacinha. Vocês fazem um foguinho para queimar uma fumacinha. Os gravetos. Aí diante daquele foguinho, vai aumentando. Quanto mais graveto você jogar naquele fogo, ele vai aumentando. Vai aumentando, vira uma chama enorme. Então, é diante disso que Deus está nos corrigindo, para que a gente possa prestar atenção. Porque se você viver no mundo, é uma coisinha aqui, outra coisinha ali, quando você vê, você já está dentro do caldeirão do inferno. Porque você já abraçou todas as coisas mundanas. E não é assim, nós temos que tomar muito cuidado. Quando você vê quando você vê já uma fumacinha do pecado, você tem que livrar dela, apagar ela. Tá entendendo? Você tem que livrar daquele pecado o mais rápido possível, porque senão aquilo lá pode te levar você à fornalha. Então fica aí, irmão. Se você gostou, compartilha, se inscreva no canal, para que muitas outras pessoas, né, venham ter conhecimento, porque hoje em dia o conhecimento puro, santo da palavra de Deus, ela está muito distante dos templos evangélicos. Infelizmente, é isso que a gente vê, está muito distante. Hoje em dia o evangelho que é contado nas igrejas, nos templos evangélicos, é aquele evangélico já com mistura, com tempero mundano. Já tem uma mistura ali, um tempero mundano. E as pessoas gostam de facilidade. Que hoje é muito fácil, do jeito que se você parar para pensar,
como é fácil ser evangélico? É muito fácil ser evangélico hoje em dia. Dia de domingo ninguém tem para onde ir. Televisão, um saco para você ficar assistindo em casa. Aí as pessoas não têm dinheiro. Aí para onde que elas querem? Porque religião hoje em dia, para muitos, não estou dizendo para você ou coisa, mas para muitas pessoas, templos evangélicos, ficou uma diversão. Um lugar para ele sair e se distrair um pouco. Porque ele entra na igreja, dentro do templo, e sai da mesma forma. Não tem temor. Então aquilo ali ficou uma rotina para ele. Um lugar para onde ele tem um escape, para ter uma diversão melhor. Aquilo ali parece que tornou para o homem uma diversão. Tanto que se o pastor fala para eles, venha tal horas orar, venha, amanhã vai ter, na segunda-feira, vai ter estudo bíblico da palavra. Irmãos, não vai aparecer ninguém. Se aparece 2 ou 3 lá na igreja, é muito. Eu estou falando mentira? Se aparece 2 ou 3 lá, é muito. Porque eles querem só aquele bom, só aquela festa. Porque dia domingo, se eu fosse pastor de igreja, porque eu não sou. Eu sou pastora aqui só falando com você. Se eu fosse pastora de ministrar igreja, dia de domingo eu ia atacar doutrina. Porque é o dia que vai mais gente. É o dia que sabe que as pessoas precisam de ouvir. Mas dia de domingo tem o quê? É muita cantoria, é muito blá blá blá. A doutrina passa bem distante. Nem tem distante, porque os irmãos da igreja, eles só vão na igreja dia de domingo. E à noite, né? Na escola dominical também é muito pouquinho, mas nas escolas dominicais também é muito fraco o ensinamento. É muito fraco, desculpa eu falar, desculpa você que está aí, falar, não, eu aprendo muito. Você não aprende nada, você aprende muito pouco. Eu comecei a aprender, a conhecer Deus lendo a Bíblia. Eu estou com um nível tão alto, tão elevado da espiritualidade. Quando você pega, talvez você fala assim, irmã, a senhora tá pecando em falar isso. Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. Eu estou num nível tão elevado do conhecimento da palavra de Deus, que quando eu vou algum tempo para ouvir alguma palavra, aquilo me soa como algo leitinho, tá? Aquele leitinho, aquele lactante, aquelas crianças que precisam só de leitinho. Eu não vejo conteúdo. Eu vejo aquele leitinho. Aquilo me passa até mal, porque aquilo eu já aprendi, eu já sei. É a mesma coisa, você pega um irmão lá, vai ler a Bíblia, vai lá em João 3,16. É leitinho. E pessoas, os cristãos de dentro da igreja, não precisam mais de leitinho, porque eles já aprenderam. Mas é aquilo ali que eles ensinam. Parece que todo mundo ali é lactante. Então, irmãos, nós precisamos de conteúdo. Nós somos adultos. E o adulto, ele precisa de conteúdo adulto, para que ele seja firme. Por isso que muitas pessoas caem no pecado a todo momento. Ou assistir um vídeo como dizer, de sexo, para muitos é normal. Assistir, ficar olhando um filme de terror na televisão, para muitos é normal. Está entendendo como que as coisas, a pessoa vai aderindo o mundo, vai entrando na fornalha de fogo ardente, sem sentir que está sendo queimado? É muito preocupante. É muito preocupante.
Você tem que ter conteúdo espiritual para você se fortalecer. É por isso que muitos lares estão destruídos. Filhos não obedecem aos pais. Porque o amor, o conhecimento da palavra de Deus está muito distante deles. A palavra de Deus não é o que pregam dentro do templo. Não é. A palavra de Deus é muito mais. E se você fica só recebendo aquele leitinho que prega no templo, você tem uma vida desgraçada. A palavra de Deus, eu tenho que dizer isso. A sua vida, você não tem força. Igual muita gente não tem força para viver fora do templo da igreja. Eu já ouvi muita gente falar, se eu ficar sem ir na igreja, eu me desvio. Porque não tem conteúdo espiritual nela. Ela não tem fé em Deus. Ela tem fé nos homens. É triste ouvir isso, mas as pessoas têm fé em homens. Não têm fé em Deus. Elas não têm conteúdo espiritual. Tem muitos pastores, mesmo pastor, não tem fé em Deus. Eu já fui em igrejas, em templo, que o próprio pastor falou que não acredita em Jesus Cristo. Ele falou da boca dele. Eu não acredito em Jesus Cristo. Eu não tenho fé em Deus. Eu tenho fé no meu trabalho. Ele falou no púlpito lá de uma igreja. Agora você acha que a fraqueza espiritual não está só no povo, está no próprio pastor, no próprio pessoa que está lá dirigindo aquele povo. Fica aí. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo, se assim Deus nos permitir. Temos muito ainda que aprender.